Boa noite. Quem não me conhece, eu sou o seminarista Regilândio. Atualmente eu estou morando em Redenção e nós estamos dando ali início a um trabalho, a fundação de uma congregação de nossa igreja. Moro lá com minha família e também tem um casal que está lá comigo, Carlos André e Rafaele. Tem nos ajudado também naquele trabalho. Não é fácil fundar um trabalho, mas nós estamos perseverando e Deus é quem funda a igreja. Nós somos só as ferramentas do Senhor. Amados, nós temos o tema de hoje à noite, que é arrependimento, e o título da nossa mensagem é como é o seu arrependimento. É uma pergunta que eu trouxe essa noite, para nós. Como é o seu arrependimento? Como é o nosso arrependimento? Será que o nosso arrependimento, ele é verdadeiro? Será que a nossa vida de arrependimento é verdadeira ou ela é falsa, nas nossas confissões, na nossa fé? E o texto que nós vamos usar como base é 2 Coríntios, capítulo 7, verso 7, 10. E vamos ler o verso 10. Quem puder ficar de pé, referente à leitura da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, vamos ler o verso 10, que diz assim, a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela leitura da Tua palavra e rogamos agora a Tua bênção, Senhor, para que possamos estudar, para que possamos aprender e tirar lições para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Então, o último tema, não foi? Que foi pecado. O Leno, ele aplicou muito bem na sua mensagem, seu devocional. E também ele fez uma pergunta, não foi? Onde estão os seus pecados? E ele falou, estão confessos ou escondidos? E ele aplicou 2 pontos, não foi? Que foi o primeiro ponto, os pecados não confessados, e o segundo ponto, os pecados confessados. E nós sabemos que pecado, ele é tratado com arrependimento. Pecado é tratado com confissão, E nessa noite, dando continuidade nesse tema também do arrependimento, que teve a pergunta: os seus pecados, o nosso arrependimento, tem sido verdadeiro ou falso, Mesmo depois de salvos, nós temos que ter uma vida de arrependimento, nós sabemos disso. Nós mesmo, depois de salvos, crer no Senhor Jesus, confessar os nossos pecados para a salvação, temos que ter vida de arrependimento, ter vida de contrição, de confissão de nossas falhas, de nossos pecados. Os coríntios que estavam em pecado de rebelião contra Paulo, tinham sido influenciados pelos falsos mestres, eles agora tinham que se arrependerem, tinham que se voltarem para as Escrituras, que Paulo estava sofrendo um ataque contra o seu caráter, pelos falsos mestres, e a igreja estava sendo influenciada. E, segunda coisa, o que é o arrependimento,
O arrependimento, essa palavra é um verbo grego que é traduzido para metanoia, né? Traduzido para arrependimento. A metanoia, ela é usado tanto aqui, como Paulo usou, como também é usado por João Batista, quando ele prega, né, o famoso arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, e Jesus também usa também em Mateus 4, né, quando ele dá início ali o seu ministério de pregação. E o sentido desse verbo é quando o pecador é levado a um sentimento de culpa, a uma tristeza, uma contrição genuína, causada pelo Espírito Santo de Deus na vida dele, que leva ele ao arrependimento verdadeiro, a confessar os seus pecados de coração ao Senhor, né? E o arrependimento verdadeiro, ele é característico dos crentes salvos, né? Ter uma vida de realmente um arrependimento verdadeiro. E o arrependimento falso é característico dos ímpios. Nós vemos que muitas vezes os ímpios se arrependem, reconhecem o pecado, mas não é verdadeiramente. Nós vamos ver no segundo ponto, nós vamos aplicar alguns exemplos de homens que se arrependeram, mas não foram verdadeiramente, né? E o primeiro que a gente quer tratar nessa noite, o primeiro ponto, é o arrependimento verdadeiro, né? E a primeira coisa que tem que ter no arrependimento verdadeiro é a tristeza genuína. Esse é o início aonde o homem começa a se arrepender. O arrependimento, ele não é divorciado da contrição, da tristeza. Não tem como o homem se arrepender, não tem como nós nos arrependermos se não houver tristeza. É isso que eu entendo aqui que Paulo fala, verso 9 e verso 10. Ele diz: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Ele diz que isso veio da parte de Deus, da permissão do Senhor, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus, ele diz que a tristeza que Deus opera no homem, ele opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. E a tristeza do mundo, ele diz que opera a morte. O arrependimento de Deus, essa tristeza santa, essa tristeza causada pelo Espírito Santo em nossas vidas, nos leva a Deus. Já a tristeza do mundo leva o homem para distante de Deus, leva o homem simplesmente para um remorso, né? Aqui a palavra grega é liper, tristeza, se aplica tanto tristeza vindo de Deus, como também a tristeza do mundo. Segunda coisa que tem que ter o arrependimento verdadeiro é a humildade e a confissão de coração. Ao receberem a carta, essa carta aqui foi a carta severa, que Paulo escreveu para os coríntios, eles foram humildes e se arrependeram verdadeiramente do pecado. Assim devemos fazer também quando formos confrontados com a palavra de Deus. Quando nós formos confrontados com a palavra de Deus, nós também temos que ter humildade e temos também que confessar, temos também que nos arrepender. E temos aqui dois exemplos, né, de humildade e de confissão, de homens que foram humildes quando pecaram, homens que realmente tiveram tristeza genuína. O primeiro deles é um exemplo de Pedro, que está lá em Mateus 26, 75, no último verso. Mateus, capítulo 26, no verso 75. Aqui o contexto é quando Pedro, ele trai Jesus. Jesus tinha dito a Pedro que ele ia trair ele 3 vezes.
antes que o galo cantasse, e isso aconteceu. Pedro até disse que não negaria o Senhor, mas Pedro negou o Senhor 3 vezes. Disse que não conhecia o Senhor. Quando ele foi indagado que ele estava com o Senhor, ele disse: eu não conheço ao Senhor. E ele nega Jesus por 3 vezes. E no verso 75, e diz assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós temos um exemplo de uma tristeza causada, vinda do Espírito Santo na vida de Pedro, para levar ele ao arrependimento, uma contrição, uma tristeza genuína. E nós sabemos que Pedro, verdadeiramente, ele se arrependeu de seus pecados, diferente de Judas, né? Daqui a pouco nós vamos ver Judas também, no outro ponto, de um arrependimento falso, que Judas também traiu Jesus, mas foi diferente. Não foi um arrependimento verdadeiro. O segundo exemplo é o exemplo de Davi, o segundo rei de Israel. Quando Davi pecou, naquela ocasião em que ele matou Urias, né, e ficou com Batseba, a esposa de Urias, ele pecou, foi um pecado muito feio. Mas Davi, ele se arrependeu. Davi, ele teve humildade e ele confessou que tinha pecado mesmo. 2 Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, verso 13 e verso 14. Aqui foi quando o profeta Natã, né, veio até a Davi e conversou com Davi, e quando ele disse que aquele negócio não pareceu bem aos olhos de Deus, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E o verso 14 diz: todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aqui foi as consequências do pecado, mas houve o perdão de Deus, porque ele reconheceu que tinha pecado. E foi um reconhecimento de coração de Davi. E também, amados, quero fazer a aplicação. O arrependimento verdadeiro, ele tem sempre o propósito de levar o homem para a reconciliação em Cristo. Foi o que aconteceu com os coríntios, quando estavam rebeldes contra Paulo. Foi o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Pedro, né? E também com nós hoje. Se nós confessarmos nossas falhas, se nós nos arrependermos verdadeiramente ao Senhor, se nos entristecer genuinamente, o Senhor nos perdoa. 1 João 1,9, né, diz lá: se confessarmos os nossos pecados, é assim? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui o verbo grego, ele está no presente do subjuntivo. O presente subjuntivo, ele dá a ordem de nós termos vida de confissão de pecado, vidas de arrependimento. E aqui ele está na primeira pessoa do plural, e a primeira pessoa do plural, ele exorta. Então aqui é uma exortação para nós, de confessarmos continuamente os nossos pecados, ter vida de arrependimento, arrependimento genuíno. A terceira coisa que eu coloquei,
que o arrependimento tem que ter um arrependimento verdadeiro, tem que ter as evidências. Se nós verdadeiramente nos arrependemos, temos que ter as evidências do arrependimento verdadeiro. São os frutos dignos de arrependimento, né? A igreja de Corinto, Paulo agora estava alegre, né? Porque os coríntios tinham mudado, os coríntios tinham se arrependido, pelo menos parte deles, né? E diz assim: mas Deus que consola, verso 6, lá do nosso texto, 2 Coríntios 7, Paulo diz assim: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tito agora vem dar notícias a Paulo de como tinha sido o comportamento da igreja ao receber aquela carta, exortando eles para o arrependimento. E diz assim o verso 7, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim. Diz que agora eles estavam tendo zelo por Paulo, tinham mudado, né, já, de maneira que muito me regozijei. Então, amados, que nós vemos que houve essa mudança desses frutos dignos de arrependimento na vida dos coríntios. Também, quando João, né, prega, João Batista, Mateus 3, quando ele diz arrependei-vos para os judeus, João também ele vai falar, no verso 8, ele diz, verso 2, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E o verso 8 ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquele público que ele estava pregando era também os fariseus, os saduceus. Eles tinham frutos? Tinham, mas não era digno de arrependimento. Eles eram religiosos, mas não eram frutos dignos de arrependimento. Eles não obedeciam a Deus. E agora João exorta eles, né, a ter uma vida realmente, um arrependimento e evidenciar isso na vida deles. E o nosso segundo ponto é o arrependimento falso. Nós também vamos dar exemplos de pessoas que se arrependeram, mas que não foram verdadeiramente. Não foi um arrependimento genuíno. É o arrependimento falso, é o segundo ponto nosso. Diz, é causado por uma tristeza humana. Muitas vezes as pessoas até se arrependem, mas não é genuinamente. Esse arrependimento pode levar o homem à falência na vida, porque seu arrependimento não vem e não é de Deus. É simplesmente um remorso depressivo. Foi isso que aconteceu com os 3 exemplos que eu vou dar, de Judas, Saul e Faraó. Judas se arrependeu do que ele fez? Se arrependeu. Mas o arrependimento de Judas não foi um arrependimento verdadeiro. Está lá em Mateus 26. Mateus 27, perdão. Mateus 27, verso 3. Até o pastor James estava perguntando se esse verbo que é usado aqui, se é o mesmo verbo que é usado lá para os coríntios e também lá em Mateus 3, mas não é. E diz assim, aqui foi depois que Judas trai Jesus. Eu considero a traição de Pedro até pior do que a de Judas, mas Pedro se arrependeu verdadeiramente e Judas não. Diz assim, então Judas, verso 3, capítulo 27 de Mateus, então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões.
o verbo usado aqui é o verbo grego metamelomai. Esse é um verbo também que ele é traduzido para arrependimento, mas não é o mesmo lá de 2 Coríntios e também lá de Mateus 3, o famoso arrependei-vos. Lá é metanoia, aqui é metamelomai. É simplesmente uma tristeza humana, depressiva, só um remorso. Não tem nada que vem de Deus aqui, não é gerada pelo Espírito de Deus. É simplesmente uma tristeza humana, onde o homem é levado a uma depressão, a um remorso por aquilo que ele fez. E nós sabemos qual foi o final de Judas. Foi a morte. Também outro exemplo é o exemplo de Saul. Quando Saul ele persegue Davi, eu consegui ver em 1 Samuel 24, nas duas tentativas que Saul tenta matar Davi, que Saul ele chorou naquela ocasião que Davi corta o manto de Saul. 1 Samuel 24, verso 16. Primeiro Samuel 24, verso 16, aqui Davi vai, corta, vai até aquela caverna em que Saul estava, corta um pedaço do manto da veste de Saul, e depois Davi vem e grita, fala, e Saul, ele viu que Davi não matou ele, e ele diz assim, verso 16, sucedeu que acabando Davi de falar a Saul, todas estas palavras, disse Saul, é esta a tua voz, meu filho, Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. Disse que Saul chorou, teve uma contrição aqui, mas que não foi uma tristeza genuína. Aqui foi uma tristeza, um remorso. Portanto, como é que nós sabemos disso? Porque no capítulo 26, Saul agora levanta outra perseguição contra Davi. Diz assim no verso 1, e vieram, capítulo 26, na sequência aí, depois, e diz, e vieram os ifieus a Saul, a Gibeá, dizendo, não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto de Zif. Então que o choro de Saul não foi realmente um choro de arrependimento verdadeiro, mas sim uma contrição falsa, um arrependimento falso. Não tinha nada verdadeiro aqui em Saul. E também Faraó, quando Deus castiga o Egito, Êxodo capítulo 9, com os golpes, com as 10 pragas, os 10 golpes no Egito. Faraó, quando estava atribulado, no meio do castigo dele ali, ele reconheceu que pecou, até perdão ele chegou a pedir, mas depois, quando Deus tirava, ele endurecia de novo. Então são exemplos de arrependimento falso, que isso não pode ter em nossas vidas. Faraó é capítulo 9 de Êxodo, verso 27. Aqui é o sétimo golpe, a sétima praga. Foi a da Saraiva, aquela chuva de pedras, não foi? E diz assim o Faraó, quando estava em meio àquela tribulação. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios.
até reconhece o pecado, reconhece que é ímpio, mas não é verdadeiro. Por quê? Porque ele logo é endurecido quando Moisés ora a Deus e Deus tira aquilo dele, aquela praga, aquela tribulação dele e do seu povo. Também, no capítulo 10, no verso 16, vamos ver que o faraó é endurecido de novo. Verso 16, 17, ele manda de novo chamar Moisés e diz assim: então faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Parece que a tristeza desses homens, de Judas, de Saul e de Faraó, o reconhecimento deles que pecaram, era somente algo humano. Hoje também é comum ver pessoas reconhecendo o pecado e até pedindo perdão, mas sem arrependimento verdadeiro. Não há realmente uma tristeza, um sentimento de culpa, reconhecendo que está em falta com Deus, está desobedecendo ao Senhor e se arrepender verdadeiramente. O meu pai, há uma semana atrás não, acho que há 10 dias, coloquei até no grupo da igreja, ele vinha passando por uma sequência de dificuldades na sua vida, na área da saúde dele, e eu pensei que ele ia morrer, porque ele estava com um mês que não comia. Eu já tinha pregado muito para ele, e tive outra oportunidade de evangelizá-lo de novo. E ele fez igual o faraó. Ele estava na tribulação, ele preguei, ele fez uma decisão por Cristo. Deus estava lá e eu também como testemunho de que ele fez isso. Disse que agora era crente, salvo no Senhor Jesus. Mas aí, quando foi semana agora, eu fui lá começar o discipulado. Deus fez um milagre na vida dele. Ele está comendo, está com apetite, está comendo bem, mas agora virou as costas para o Senhor. Então que o arrependimento dele não foi verdadeiro. O arrependimento dele foi falso. Ele não aceitou Jesus de coração. Eu não tinha nem colocado isso no grupo da igreja, de novo, porque eu coloquei que ele tinha aceitado Cristo. Mas eu até disse assim: Senhor, eu sou um tolo. Ele me enganou, mas não enganou o Senhor. O Senhor sabia no coração dele, como sabia no coração de Faraó, que aquele reconhecimento de pecado, pedindo perdão, não era verdadeiro. Era simplesmente porque estava passando por um momento difícil. E nós que somos crentes, irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que se arrepender, ter uma vida de arrependimento verdadeiro, confessando nossos pecados ao Senhor. E para concluir, o arrependimento, concluir em 3 pontos, né? O primeiro é o arrependimento verdadeiro, ele vem de Deus, através de uma tristeza, de um líper genuíno, tristeza causada pelo Espírito Santo, onde nós reconhecemos que somos miseráveis, pecadores, que temos nojo do pecado, mas que ainda nós temos essa natureza pecaminosa. Então, que primeiramente acontece isso, para nos levar a uma vida de arrependimento, uma vida de confissão continuamente ao Senhor. Segunda coisa, o arrependimento verdadeiro, ele reconcilia o homem com Deus. O arrependimento sempre tem o propósito de levar o homem à reconciliação com Deus.
Já o arrependimento falso, ele afasta o homem de Deus. Paulo diz que a tristeza do mundo gera a morte. Aconteceu isso com Judas, com Saul, com o exército de Faraó, a destruição. Terceira coisa é que devemos evidenciar se temos vida de arrependimento, de confissão de nossos pecados ao Senhor, evidenciemos isso em nossas vidas. É os frutos dignos de arrependimento. Não é que a salvação seja por obras. O arrependimento não são as obras. As obras são evidências do arrependimento. É como o Tiago diz, a fé sem obra é morta. Não façamos como Saul e Faraó e Judas, que o nosso arrependimento seja verdadeiro, que nós tenhamos vidas verdadeiramente de arrependimento. Amém? Passar a palavra aí. Pastor André. Cantar um cântico antes da divisão para os grupos de oração. Vamos cantar 1 de João 1, verso 9, certo? Essa é de surpresa, né? Mas bem conhecido. Vamos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar. Vamos agora nos dividir, nos grupos de oração, tempo de oração em grupos.